Boa tarde, meus amados e amadas. A minha saudação a vocês em nome de Jesus. Hoje, 29 de abril de 2024, segunda-feira, vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Estamos vendo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O nosso capítulo, nesse momento, é o capítulo 3. Vamos ver o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Amém. O contexto do capítulo 3 Paulo aí está levando o evangelho aos gentios, um chamado dos gentios para crerem, né? E Paulo faz aí essa oração graciosa para os gentios, que somos nós também, tá certo? Efésios 3:8, vamos lá, começa o texto dizendo assim: A mim, o menor de todos os santos. Paulo, ele se considera o menor de todos os apóstolos. Ele está afirmando aqui, eu sou o menor de todos. Amém? Entretanto, Paulo é um homem que foi chamado e, pela graça de Deus, escreveu aí quase o Novo Testamento todo, tá certo? Mas ele está afirmando isso, o menor de todos, tá certo? Então, essa afirmação de que ele também é o menor, isso autentica de que essa carta é de sua autoria. E alguns aí no mundo têm negado. As pessoas gostam de negar as coisas, assim, criar conflitos, né? Mas aqui também Paulo está afirmando que a autoria dessa carta é dele. Ele está dizendo, eu sou o menor de todos, tá certo? Vocês que são chamados aí por Deus, que já foram chamados antes de mim, ou quem sabe depois de mim, talvez Paulo estivesse projetando essa ideia para atemporal, né? Eu sou o menor de todos, e isso declara que ele é o autor dessa carta aos Efésios, tá certo? E ele diz que é o menor de todos os santos. Santos são aqueles que são chamados a Cristo por essa fé, que saem do mundo de pecado, onde viviam longe de Deus, pecando, condenado à eternidade, entendeu o chamado, vem para Cristo. Isso é santo. É essa condição de que foram separados desse mundo de iniquidade, desse mundo de pecado. O crente, quando ele entende o seu chamado, ele se separa do mundo de pecado. Ele não vai mentir, não vai roubar, não vai matar, não vai adulterar, não vai fazer aí, não vai vender droga. Eu estou dizendo isso, e se por acaso algum de nós, ou eu mesmo, cair numa besteira dessa de adulterar, é pela fraqueza da minha carne ainda. Mas o cristão ele se torna santo porque ele sabe que foi chamado do pecado para a luz de Cristo, para Cristo. Amém? Então, santo hebraico tem esse significado de kadosh, né, que significa santo. Amém? Eles são chamados, que saem, que têm consciência do que é claramente o pecado e sabe que foi chamado a Cristo. Isso é santo. E agora vive na dispensação dessa graça, buscando não praticar aquilo que é pecado. Amém? E o versículo 8 vai terminar dizendo assim: Me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Pregar aos gentios já vem sendo explicado desde o começo dessa carta que Paulo, ele é o apóstolo dos gentios, ele foi chamado para pregar aos gentios. Gentios, você já sabe, são os que não descendem dos judeus por nascimento. É nascido de pai e mãe judeus. Se não for se não for da descendência de judeu, é gentil, tá certo? Então, todos nós, e Paulo foi chamado para pregar a nós, aos gentios, tá certo? Agora o texto ele vai dizer assim: as insondáveis riquezas de Cristo. Certo? Pega o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo, quando ele ensina isso, quando ele está pregando a Cristo, ele fala das insondáveis riquezas de Cristo, ele tá levantando essa condição de que é coisa grandiosa, é revelação de Deus, vem do alto, é eterno. Insondáveis riquezas de Cristo, elas são incomparáveis, elas não podem ser comparadas. Oh, glória! É um vendedor que passou ali vendendo as coisas. Mas vamos lá, Jesus, glória a Deus, Deus abençoe.
As insondáveis riquezas de Cristo, é isso mesmo. Paulo está falando desse tesouro celestial. Ele não pode ser comparado às riquezas terrestres. Não é proibido você ter riqueza terrestre, tá certo? Eu quero comprar a minha Hilux ainda, tá certo? Não é proibido, não faz mal. O problema é você ser dominado pelas riquezas, ser capaz de roubar, matar por causa delas, mentir, fazer qualquer coisa para obter riqueza. Esse aqui é o problema, tá certo? Portanto, as insondáveis riquezas de Cristo não poderão ser comparadas a riquezas naturais, a riquezas humanas, a riqueza feita pelo ser humano. Amém? E esse tesouro das insondáveis riquezas de Cristo está disponível a você. Amém? Quando Cristo sobe na cruz, isso é a graça, é o evangelho da graça. É graça de Deus. E Paulo prega essa verdade. E ele vai dizer que esse tesouro insondável, ele está à disposição daquele que crê em Jesus Cristo. E um detalhe interessante é que esse tesouro, ele nunca se acaba, porque ele é eterno, é de Deus. As coisas de Deus não se acabam. Quanto mais gente crê, parece que mais ele aumenta. Não se acaba. O tesouro no céu não acaba. É eterno, permanente. É incomensurável, é incomparável com qualquer coisa que você possa pensar na terra. Pedro comparou a prata e ouro. Disse que o sangue de Jesus é mais valioso do que isso, tá certo? E que nos perdoa. Amém, querido? Portanto, é um tesouro nos céus. Olha, eu acho importante dizer isso aqui para você, porque está falando de tesouro, né? Quando fala em tesouro, alguém que corre com dinheiro roubado, escondido, já fica animado, né? Mas é importante saber, amados, que esse tesouro, vou reafirmar isso, é um tesouro no céu, eterno, para a vida eterna, guardado em Cristo por essa fé. Esse tesouro não é terreno, mas ele é celestial. Amém? Deixa eu citar aqui, porque Paulo escreve o que Jesus ensinou. Jesus não escreveu, Paulo escreveu. Mateus capítulo 6, versículo 19, versículo 21, eu vou dar só a ideia do que o texto diz lá. Jesus vai dizer assim: não acumuleis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói e os ladrão roubam, mas acumulei tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem e o ladrão não roubam. Amém? E Jesus vai dizer isso, e aí ele vai dizer, porque onde estiver teu coração, aí estará teu tesouro. Se o teu coração estiver só na riqueza, ipsilita, na riqueza, e se esquece de Deus, aí tu vai estar aí, morrer rico, e a tua riqueza não compra o céu. Amém? Não é proibido ter riqueza, tá certo? Já disse, louvado seja Deus. Mas é necessário entender a beleza da incomensuralidade desse tesouro celestial que está revelado em Jesus Cristo, na graça de Jesus Cristo, nessa pregação que Paulo, o apóstolo de Cristo, traz a todos nós. Amém? Eu sou um pregador da palavra, dou graças a Deus porque compreendi essa verdade. Estou aqui repassando isso para você. Que Deus te abençoe, que você firme a sua fé em Jesus Cristo e Ele te abençoe a tua casa, e você possa acumular tesouros no céu, por esta fé exclusiva em Cristo, o Senhor e Salvador daquele que crê. Amém? Deus seja contigo, tenha uma boa segunda-feira, Deus te abençoe.